Gente, sejam bem-vindos ao meu canal. Já vai deixando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para que vocês não percam nenhum vídeo e vamos pro vídeo. Gente, é o seguinte, tá? Muitas das vezes a gente para refletir sobre como tá a nossa vida e a gente fica tipo, meu Deus, tanto de coisa que eu preciso fazer, tanto de coisa que eu preciso organizar. Eu, nesse momento da minha vida, eu tô assim, gente, sério. Eu olho pra minha vida e eu fico pensando, meu Deus, tantas áreas que eu preciso organizar, sabe? Tantas áreas que eu tenho que prestar atenção. A área financeira, a área profissional, amizade, família, filho e tudo mais. Gente, quando a gente para pra pensar, você que é mãe vai me entender. Quando a gente para pra pensar o tanto de coisa que a gente precisa organizar na nossa vida, a gente sempre perde, a gente sabe nem por onde começa, né? Mas uma dica que eu dou a vocês é pergunte pra Deus, sabe? Pergunta pra Deus, Deus, o que eu tenho que fazer, sabe? Qual é o primeiro passo? O que é que eu tenho que fazer pra alinhar a minha vida? Porque assim, gente, eu quero muito alinhar a minha vida. Eu quero muito deixar as áreas da minha vida equilibradas, mas às vezes a gente se sente perdida, não sabe nem por onde começa. Então, um bom começo é a gente orar a Deus, né? Perguntar ao Senhor, Deus, o que eu preciso fazer na minha vida? Porque às vezes a gente pergunta pra todo mundo. A gente sai falando da nossa vida pra todo mundo. Ai, minha vida, eu tô tão perdida, eu tô cansada, não sei o que eu faço. Mas a gente fala pra todo mundo, menos pra quem pode resolver, né? Que nesse caso é Deus, né? Convenhamos. Então, gente, antes de você sair desabafando pra todo mundo, falando sobre as áreas da sua vida que precisa ser ajustada e tudo mais, fala pra Deus. Conversa com Deus. Explica a Deus a forma que você tá se sentindo, o que é que você quer ver acontecer na sua vida. Fala tintim por tintim, sabe? Tenha transparência com o Senhor, como se você de fato estivesse falando com um amigo, sabe? Por quê? Porque Deus, ele é o maior interessado na nossa felicidade. Deus nos criou. E eu não acredito de forma alguma que Deus nos colocou nessa terra para sofrer, pra gente ter angústias, problemas, decepções. Não, entendeu? Eu acredito que Deus colocou a gente nessa terra para que a gente venha viver o melhor, em abundância, que foi o que Jesus disse. Eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Então não aceitem derrota na vida de vocês. Não aceitem problema na vida de vocês. Não aceitem o cenário da vida de vocês. Não importa como está o cenário da vida de vocês. Mas se tem uma coisa que vocês precisam modificar na sua vida, não aceite aquilo, não abaixe a cabeça. Tem gente que vive na escassez, na pobreza e aceita. Ah, não, a vida é assim mesmo. Sabe, a vida de todo mundo é assim, na pobreza, na escassez, nos problemas e tudo mais. Não, não, não. A sua vida não precisa ser assim. A minha vida não precisa ser assim. Então, eu mesmo comecei a estudar, né? Por quê? Porque eu já, sabe, declarei pra minha vida que não é o que eu quero, sabe? Eu não quero viver na escassez, ter que estar pedindo dinheiro pros outros, sabe? Tudo na minha vida ter que estar pedindo dinheiro. Não, eu quero isso, eu quero aquilo, ter que estar pedindo pros outros dinheiro, ter que estar me explicando as minhas compras. Não, olha, eu quero comprar isso porque eu preciso disso, daquilo, não sei o quê. Sabe, eu não quero viver nisso não, gente, nessa escassez, nesse problema não. Sabe? Eu quero ser livre, inclusive livre financeiramente. Então, para a gente poder viver a liberdade, né, que Cristo veio para nos libertar, a gente precisa mudar de mente. É o que a Bíblia chama de o quê? Metanoia, sabe? A gente precisa ter metanoia, que é a mudança de mentalidade. Não adianta a gente querer mudar na nossa vida se a nossa mente não mudar. A nossa mente é que dirige os nossos passos, é que dirige os nossos comportamentos. Então, a gente precisa mudar a nossa mentalidade, sabe? Eu, gente, falando aqui no microfone de lapela, eu botei um gloss com brilho aqui, agora acabou melando um pouquinho aqui, mas depois eu limpo. Voltando ao assunto, né? Então, gente, muitas das vezes, né, a gente tá numa situação crítica da nossa vida e as coisas não mudam, e não vai mudar mesmo, enquanto a gente não fizer algo a respeito, sabe? Enquanto a gente não largar muitas vezes o vitimismo, que é uma fase que eu já tive na minha vida, sabe? Uma fase de satisfação. Eu não me sinto amada, eu sinto que as coisas não andam. Fulano de tal podia me ajudar a melhorar de vida, fazer isso e aquilo. Gente, a Bíblia diz, a quem tem, mais será dado, e a quem não tem, até o que tem será tirado. O que isso significa? Se você precisa crescer e mudar ainda na vida, não espere aplausos, não espere ajuda, não espere absolutamente nada dos outros, entendeu? Faça a sua parte com aquilo que você tem, dê o melhor na vida, nas coisas, com aquilo que você tem, entendeu? Até que você tenha possibilidade de fazer coisas melhores e dar o seu melhor de outras formas, entendeu? Mas, por exemplo, eu, para estudar, só tenho um notebook antigo, sabe? Não tenho mais recente. Para estudar, eu não tenho marca-texto da Stabilo, eu tenho marca-texto, sei lá, de outra marca. Né? A Stabilo bem que podia patrocinar esse vídeo, né, gente? É de outra marca, um exemplo. Eu vou deixar de estudar? Não, entendeu? Eu vou estudar com marca-texto, sei lá, de qualquer marca, entendeu? Eu tenho um caderninho surrado porque eu não tenho dinheiro para comprar um caderno novo. Pronto, vou estudar com esse caderninho aí acabado mesmo. Esse caderno aí deteriorado mesmo. Por quê? Porque é o que eu tenho. É o que eu tenho, entendeu? Até eu ter condições de comprar um caderno melhor e tudo mais, eu vou usar o caderno que eu tenho para estudar,
sabe? O que significa isso? Não esperar as condições perfeitas para agir, porque não existe. Não existe condições perfeitas para agir. Por exemplo, aqui, né? Graças a Deus, eu consegui comprar um microfone que melhorou a qualidade dos vídeos, aqui, o som dos vídeos, né? Porém, eu comecei a gravar sem microfone, entendeu? Antes eu não tinha dinheiro para comprar um microfone, para trazer mais qualidade aqui para vocês. Mas agora eu tenho, trouxe, entendeu? Futuramente o que eu tô pensando? Trazer uma câmera com mais qualidade, entendeu? E por aí vai. Mas até eu conseguir a câmera com mais qualidade, eu vou parar de gravar? Não. Eu tô gravando de noite, que às vezes a qualidade não é tão boa, mas eu tô gravando. Por quê? Porque eu quero ser constante. Porque eu não vou esperar o ideal, sabe? O perfeito cenário para poder fazer as coisas. Não. Não, meu filho tá ali na sala, eu tenho algumas coisas pra fazer na casa, inclusive, mas se eu for esperar, não, vou deixar minha casa impecável, vou deixar minha casa totalmente organizada pra poder gravar um vídeo. Aí eu não ia gravar nunca, nunca, porque com criança em casa sempre tem bagunça, entendeu? Às vezes a minha dicção tá de milhões, né, assim, errando muito e tudo, mas mas tudo bem, entendeu? Eu escolho continuar mesmo assim, eu escolho gravar mesmo assim, por quê? Porque é através da prática que as coisas vão melhorando, as coisas vão acontecendo. Então, eu não nasci sendo bastante articulada falando, mas de tanto eu fazer vídeo, de tanto eu gravar história, de tanta coisa, que a pessoa vai aprendendo, entendeu? Então, por exemplo, alguns erros que eu tô cometendo aqui nos vídeos com vocês, eu sei que daqui a um tempo eu já não vou estar cometendo tanto, entendeu? Dizer que nunca vou errar, não, né? Mas assim, alguns erros eu já não vou estar cometendo mais. Por quê? Porque eu já vou ter praticado tanto, sabe? Já vou ter falado tanto, que eu já vou estar bem, sabe? Vou estar me sentindo até mais confiante pra gravar. Então, gente, comece. Olha, eu fui falar dos erros, aí o erro apareceu. Enfim, comece, entendeu? Independente de tudo, não tenha medo de errar, não tenha medo de falhar, porque é através das falhas, do erro, que você evolui, que você cresce. Todo mundo que hoje em dia é bom em alguma coisa, começou do zero, errou muito, fracassou muito, pra chegar onde chegou, entendeu? Quando você vê aí youtubers grandes, blogueiros grandes, eles começaram do zero, eles começaram de algum lugar. E hoje em dia estão aí num patamar de sucesso, por quê? Porque eles acreditaram neles mesmos, porque eles não desistiram, entendeu? Então, independentemente do seu sonho, não desista, acredite em você, porque se você não acreditar em você, coitado de você, entendeu? Você não vai chegar a lugar nenhum, porque se você esperar dos outros, é complicado, porque se você não acredita em você, muita gente também não vai acreditar. Então, não espere apoio externo, entendeu? As nossas conquistas vêm do nosso interior, entendeu? Nós temos que ser os primeiros a acreditar nos nossos objetivos, na nossa felicidade e nas coisas, entende? Então, fica aí a reflexão para vocês, tá? Eu vou lembrar de limpar aqui a lapela do microfone, né? Porque eu acabei borrando aqui sem querer com gloss. E é sobre isso, né, gente? Eu tô aqui pra ser sincera com vocês, pra ser transparente, entendeu? Eu comecei a gravar aqui com esse intuito, sabe? De ser o mais transparente possível, de ser autêntica. Se uma coisa que eu não quero é fingir ser outra pessoa aqui pra vocês, pra conversar com vocês, não. Sabe? Eu quero ser eu mesma e eu entendo, assim, tipo, quem gostar dos meus vídeos vai gostar de quem eu sou, entendeu? Por quem eu sou. Eu não quero, tipo, me moldar pra poder caber, sabe? Eu não quero ter que fingir ser outra pessoa pra poder agradar, não. Entendeu? Quem for de gostar de mim vai gostar, entendeu? Do meu jeito, mesmo errando, tentando ser autêntica e tudo mais. E é sobre isso, né, gente? Então, seja assim na vida, muitas vezes a gente paga um preço caro por ser assim, né? Porque a gente vai desagradar muitas pessoas que não têm coragem de ser autêntica, pessoa que não tem coragem de ser quem são, e às vezes a gente incomoda, entendeu? Porque a gente é tão transparente, a gente é tão a gente mesmo que a gente incomoda, mas faz parte da vida, né? Se Jesus, que foi perfeito e pisou nessa terra, não agradou a todos, que dirá eu, que dirá você, né? Não tem como, infelizmente não tem como a gente agradar a todos, né? A Bíblia diz, esteja em paz com todo mundo, mas a Bíblia não diz, agrade todo mundo, porque se Jesus não agradou, né? E a gente segue os passos dele, né? Então, se nem Jesus agradou, a gente muito menos, né? Então, a gente precisa fazer a nossa parte, acreditar sempre, né? Dar o nosso melhor para aquilo que a gente está fazendo. E é o que eu tento fazer aqui no canal, sabe? Entendendo que nem tudo vai sair da forma como eu imaginei. Às vezes eu posso programar na minha mente, eu vou falar sobre tal assunto no vídeo. E aí no meio do vídeo eu vou para um assunto totalmente aleatório e eu simplesmente sigo o fluxo, sabe? Eu não fico forçando.